Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre AutoCAD 2015. Galera, nessa videoaula eu vou estar falando sobre sistemas de coordenadas. Só que esse assunto ele é um pouco extenso, não dá para fazer tudo em uma única videoaula, senão fica um pouco cansativo. Então eu estou separando essas videoaulas em 5 etapas, ok? Todas as aulas já estão postadas e no final de cada assunto é só você acessar a descrição desse vídeo e você vai poder verificar o link das demais. E como que vai ficar dividido esses itens? O primeiro assunto seria explicar o que seria um WCS e um UCS, ok? Na segunda videoaula eu vou estar falando sobre coordenadas absolutas, na terceira sobre coordenadas relativas, na quarta aula coordenadas polares e na quinta aula eu vou reexplicar uma variável importante para o uso de coordenadas, ok? Que é o elemento de InpCodes. Eu vou falar sobre ele na segunda videoaula e eu vou retificar na quinta aula explicando com um pouco mais de detalhe, ok? Bom, vamos para o que interessa, chega de lenga-lenga, blá blá blá, mãos à obra. Bom, assunto de coordenadas gera um pouco de polêmica, porque algumas escolas, alguns professores não dão o valor necessário para esse tipo de referência. Vocês que me acompanham no YouTube sabem que eu não fiz nenhuma videoaula até agora sobre coordenadas, até mesmo no curso 2D do 2015 não tem nenhuma aula relacionada a coordenadas. Por quê? Eu preferi fazer algo dedicado em relação às coordenadas com o seu devido valor e importância. Bom, vamos entender como que o AutoCAD trabalha. Eu vou dar uma maximizada aqui na minha tela para ficar mais fácil para vocês enxergarem essa referência. Bom, o AutoCAD trabalha com o nosso sistema cartesiano. Nós temos aqui uma representação de dois eixos, sendo ele o eixo X e o eixo Y, aonde na matemática o eixo X ele recebe o nome de abscissa e o eixo Y recebe o nome de ordenadas. Creio que deve ser o assunto da quinta ou sexta série do Fundamental. E no AutoCAD, fazendo essa comparação, fica muito mais fácil entender. Como que nós trabalhamos e como que a matemática convencionou sistemas de coordenadas? Primeiro, eu vou sempre partir de uma referência 00. Nesse caso, nós chamamos de ponto de intersecção do eixo X e do eixo Y, que no caso seria esse ponto 00, aonde se cruzam os dois itens. O eixo X para a direita recebe valores positivos, do lado esquerdo, a partir do zero, recebe os valores negativos. A mesma coisa acontece para o eixo Y, a partir do zero para cima seria valores positivos e do ponto zero para baixo valores negativos. Quando eu trabalho com coordenadas, eu gosto de comparar como se fosse uma batalha naval, aquele jogo onde você fala o posicionamento por letra e número. É a mesma coisa. E para ficar muito mais prático, foi convencionado, ok, que a primeira coordenada que eu vou estar utilizando na referência cartesiana vai ser o elemento de x, ou seja, eu sempre vou começar com a referência x. A segunda seria o y e quando houver a necessidade, o terceiro item aqui seria o eixo z. Nesse nosso caso, nós não vamos utilizar por ser um conceito 2D. Sendo assim, reparem que esse ponto onde eu coloquei uma referência de coordenada, ele respeita 4, que seria o eixo x, vírgula 3, que seria o eixo y. Mas, professor, e se eu tivesse feito essa linha para o lado da abscissa negativa do eixo x? Por exemplo, puxado aqui, ó, exatamente essa coordenada. Bom, para encontrar a coordenada seria a mesma coisa. Você vai utilizar primeiro a referência no x, então eu vou olhar da onde que sai essa linha, e nesse caso ele está partindo da referência menos 4 no x, então eu vou representar menos 4, vírgula 3, que seria a minha altura no eixo das ordenadas. Então, essa analogia que eu faço com a relação dos eixos x, y, as abscissas e as ordenadas, ela é válida para o AutoCAD. Bom, vamos agora para o próximo assunto, que seria a relação de WCS ou UCS. O AutoCAD reconhece o ponto 0 no x, 0 no y e 0 no z como WCS, ou seja, World
Coordinate System. Sendo assim, eu tenho uma segunda variação em relação às coordenadas, que seriam o meu elemento UCS, que seria User Coordinate System. Bom, o AutoCAD começa o arquivo default, o nosso ACADISO, com essas duas relações sempre coincidindo. Sendo assim, eu posso falar que os dois sistemas estão sobrepostos. Por que então que o AutoCAD colocou o UCS? Porque você pode mudar a referência do 00 do seu arquivo. E é isso que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento. Bom, olhando no arquivo AutoCAD, deixa eu abrir aqui um arquivo em branco, você sempre vai encontrar esse camarada, que é o XYZ, que seria a posição exata do WCS. Bom, voltando aqui nesse arquivo CAD, reparem que aquele eixo XY estão exatamente em cima do 00 que eu criei nesse gráfico. Poxa, professor, mas por que o seu XY ele está exatamente no ponto 00? Galera, eu utilizei nesse exemplo aqui o nosso WCS, ou seja, ele está respeitando o ponto 00 original do AutoCAD. Mas eu posso mudar isso? Posso. Se eu vier aqui em cima do XY, apertar o botão direito, ok? Selecionar aqui Origin, que seria uma origem, eu posso levar essa minha relação de coordenada para onde eu achar interessante. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui no ponto 3, a relação agora de coordenadas vai estar posicionada nessa minha estrutura, ok? Ah, mas e o WCS? Aí que tá. O WCS, ele nunca muda de posição. Ele sempre vai estar em relação ao 00 do padrão AutoCAD. Então, você vai ter como referência o WCS como travado e o UCS como um sistema de coordenada do usuário. Então, se eu precisar novamente movimentar esse meu camarada, eu aperto o botão direito em cima do XY, seleciono a opção Origin e eu levo para o próximo ponto. É uma analogia simples que eu vou reforçar. WCS é o sistema de coordenada padrão do AutoCAD que não pode ser alterado, ou seja, ele sempre vai manter a mesma relação de 0,0,0 originais. O UCS é o sistema de coordenada que você está configurando e relacionando um novo ponto 00. Por que dá confusão quando nós trabalhamos com elementos de coordenadas, principalmente para malhas de topografia e relações de eixo? Porque se você não prestar atenção, você não sabe se você está trabalhando com a relação original ou do usuário. Então, é muito importante vocês olharem, fazerem ali uma analogia e aí sim continuar projetando. A relação de UCS, ele também fica na aba chamada Visualize. Só que essa aba de Visualize, ela não está ativa no default de menu Ribbon. E como que eu faço para ela ser demonstrada? Primeiro, aqui em cima no menu Ribbon, em qualquer aba, eu vou apertar o botão direito do mouse. Dentro de uma janela, dentro de uma cascata, eu vou selecionar a opção Show Tabs, ok? Dentro do Show Tabs eu vou encontrar Visualize. Ele está desabilitado, isso é um padrão, e quando você clica, ele traz o nosso camarada aqui do lado da aba View. Então, ele vai possibilitar você encontrar esse grupo aqui de modificação para o sistema de UCS. Para finalizar essa videoaula com chave de ouro, eu vou explicar como que eu habilito o UCS pelo elemento de menu Ribbon e como que eu habilito o UCS pelo teclado. Dentro das opções de coordenadas do menu Ribbon, você tem a mesma opção chamada Origin, que seria para você definir um novo item para o seu eixo 0,0, a relação de UCS. Habilitando ele, o seu elemento fica solto e você pode posicionar em qualquer estrutura. Beleza? Bom, como que eu faço para voltar ao normal? Dentro aqui das coordenadas, você vai encontrar o nosso item chamado UCS World, que seria voltar ao padrão do AutoCAD em relação ao 00 do default. Reparem que ao clicar, automaticamente o XY volta para sua posição. Então fica claro qual é a diferença do WCS e para o UCS. Como eu falei, para encerrar essa videoaula e vocês pegarem essa didática do WCS, eu posso habilitar pelo teclado o CS, ele já vai chamar o comando para as coordenadas,
E nas relações que eu tenho aqui embaixo, eu posso trabalhar com face, name, object, preview, view. E se vocês repararem, a primeira pergunta que ele faz é: defina a origem do seu UCS. Eu posso vir aqui, ó, nesse eixo, que seria o quarto ponto. E a próxima pergunta, ele vai falar assim: qual é o ângulo do eixo X? Eu posso fazer um UCS, por exemplo, ó, inclinado. A partir desse ponto, todas as minhas relações de coordenadas, ó, elas ficam sempre alinhadas a esse x e y. Reparem que o meu elemento de mouse, ou seja, ali o meu cross, ele ficou inclinado exatamente com a relação de ângulo. Professor, fiz alguma coisa errada, não consegui configurar. Tenho que desligar e ligar de novo? Não. Basta você habilitar no teclado o CS e apertar a tecla Enter. Por quê? Na linha de comando, a palavra Word ela já é ativa. Aperto o Enter, ele já volta para a minha origem. Bom, eu posso também fazer o CS, ok? E ao invés de definir algum ponto, definir o ângulo, eu simplesmente digito a palavra New. Por quê? Ele já vai reconhecer o ponto de inserção com as 3 coordenadas. Não é necessário você ficar rotacionando. Então, para finalizar, eu vou colocar o meu UCS exatamente nesse ponto. Pronto, toda vez que eu desenhar com as coordenadas agora, esse é o meu elemento de UCS. Bom, como eu falei, não precisa se preocupar. Uma vez que você altera o seu WCS para UCS, é só você ativar o CS Word que ele volta ao padrão original do seu arquivo. Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira videoaula de uma série de 5 itens somente com o assunto de coordenadas, ok? Bom, a próxima videoaula já está postada, é só você acessar a descrição desse vídeo, onde você vai aprender a trabalhar com coordenadas absolutas. Galera, recados, se você gostou, clica no gostei, curta e compartilhem, divulguem para os seus amigos, porque isso é muito importante. Assim eu vou continuar fazendo vídeo diariamente. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!